Bem, aqui de volta com vocês. Hoje eu não vou ler os nomes das pessoas que estão lá no chat, mas já vi ali várias pessoas. Minha sogra lá em Bogotá, o José Roberto, em Guarulhos, o Claudeci em Fortaleza, a Vera Lúcia, a Vera Pires, o André Amorim, muita gente conectada. Eu gostaria que você dissesse o teu nome e de que cidade você está nos assistindo. Em que cidade você está e está nos assistindo. Eu preciso saber aonde estamos chegando, tá bom? Hoje o tema se chama O Filho da Escrava e o Filho da Livre. Poderia se chamar esse tema 3 detalhes. A gente poderia ter colocado esse título, 3 detalhes. É isso que eu quero compartilhar com você. Mas antes, se você deseja uma ministração aí no local onde você está, uma ministração nossa pessoalmente aí, basta você fazer contato comigo através desse WhatsApp, que é o meu WhatsApp, 21 99104 8388. E a gente pode combinar. De repente você está iniciando uma congregação em graça, recebeu a palavra da graça agora há pouco, podemos colaborar contigo para que você siga seu caminho com essa colaboração que eu, modéstia à parte, eu penso que é preciosa. Então, se você deseja uma ministração aí, terei muito prazer em colaborar com você. Basta que a gente combine tudo antes, tá bom? Abençoados. Bem, essa história de hoje é uma história de esperança, é uma história de fé, é uma história de credibilidade, é uma história de motivação. Essa história que eu quero apresentar aqui para você com vários personagens, eu quero fazer você viajar nesse momento para um pensamento, tentando e trabalhando e me esforçando para motivar você na tua vida, a que você siga em frente, a que você não desanime, a que você não caia, a que você não se desespere, a que você exerça fé, a que você continue no caminho que você crê que é o caminho traçado por você. Tem um ditado que diz que mar calmo não cria bons pescadores. Entendeu? Então, o bom pescador ele se revela quando o mar está revolto, porque quando o mar está calmo, como se diz por aí, tirar onda assim é fácil, porque é o mar revolto que revela os bons navegadores, os bons navegantes. O filho da escrava e o filho da livre. Bem, numa terra muito, 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 muito distante, lá para os lados do Oriente, né, havia um homem que já tinha assim 70 e poucos anos de idade, mais precisamente. Esse personagem da nossa história de hoje tinha, eu quero quero situar ele aí para você ter uma ideia, ele tinha 75 anos de idade. Ele era casado, por um desses motivos da vida, ele não tinha filhos nenhum. Quem sabe ele já era aposentado do INSS daquela época. Quem sabe ele estivesse, então, recebendo seu pagamento no 5º dia útil, de acordo com o final da sua matrícula, e o resto do tempo, como ele era aposentado, ficava lá, deitado na rede, porque não tinha filho para criar, não tinha nada. Então, era uma pessoa que vivia com sua família, vivia uma vida comum e corrente, esse senhor, o tempo passava para ele, e quem sabe quais eram as expectativas que ele tinha de vida, em relação às coisas, em relação ao seu dia a dia, com essa idade. Eu não sei para que público eu estou falando. O YouTube me diz que a maioria do público que nossas ministrações alcançam, ela varia entre 45 e 65 anos. Alcançamos pessoas de 18 anos também, alcançamos pessoas de 80 anos também, mas tem um pico de público que nós alcançamos, que são pessoas que têm essa idade aí, de 60 e poucos a 70 anos, de 45 a 65, está dentro desse rango aí, né? Então, eu não sei qual a sua idade, não sei o que você está passando também, mas o que eu quero dizer é que eu quero comparar essa história de hoje com a vida de uma pessoa, assim como você, que de repente você já tem aí uma idade que o tempo está passando e você não vê expectativa. Então essa mensagem de hoje é uma mensagem que vai te trazer muita esperança preparada para isso. Até que um dia esse personagem da nossa história, ele recebeu a visita de um grande amigo seu e que lhe fez uma proposta.
chegou para ele e disse assim: olha só, se você se mudar para um tal local assim que eu tenho aqui no mapa para você, eu conheço um lugar que se você se mudar para lá, eu tenho certeza e convicção que você lá vai crescer muito. E aí, o personagem da nossa história, opa, peraí, o que está me falando aqui? Você tem certeza? Olha, eu dou minha palavra que você vai crescer muito se você sair da tua zona de conforto. Porque imagina, um sujeito com 75 anos, já aposentado, não tinha filho, né, e casado, mas não tinha filhos, e ali vivendo aquela vida, recebendo aquele pagamento, aquela coisa da sua aposentadoria, estava numa chamada zona de conforto. Até que esse amigo lhe fez essa proposta e isso mexeu com ele. Ele chegou em casa, conversou com a esposa. Olha, eu recebi uma proposta assim, isso tá me interessando, tem alguma coisa ardendo no meu coração que está me empurrando para ir, está me empurrando para aceitar essa ideia, esse convite aí desse meu grande amigo. Aí ele fez as contas, arrumou as malas, né, depois de conversar com a sua esposa, claro, e convencê-la, e foram embora. Foram embora, partiu viagem para lá. E a jornada era longa, porque esse local onde esse amigo disse que ele poderia e seria mais, né, teria um sucesso tremendo, era um local bem longe, a jornada era muito longa e durante esse caminho, uma jornada longa, você por terra, naquela época não tinha avião, então ele tinha que cruzar várias regiões, tinha que passar por vários países, por terras estranhas, por deserto, por terra habitada com pessoas mais ou menos hostis, pessoas um pouco violentas. Então, uma vez nesse caminho, porque essa jornada era longa, eu repito, ele entrou ali pelas bandas do Egito, porque eu te disse que era nessa parte lá do Oriente, ali próximo. E ele entrou no Egito e teve que fazer ali uma pousada e ele percebeu que aquelas pessoas poderiam fazer mal a ele, então ele sentiu medo e por causa do medo ele inventou uma mentira. Ele era casado, a esposa dele, apesar da idade, era bem bonita, tudo. E ele pensou assim, caramba, se eu disser que sou casado com ela, esses caras podem querer me matar para ficar com ela, porque ela é muito bonita e as mulheres aqui nessa região são um pouco feias. Ele deve ter pensado isso, porque ele já tinha 75 para a esposa dele ser bonita em relação às daquele Egito ali, porque as do Egito não eram assim tão favorecidas na hora que Deus repartiu a beleza. Então, ele resolveu dizer, não, vamos dizer que nós somos irmãos. Ok. E aí ele começou a se envolver, ficou parado naquela terra um tempão e começou a se envolver com aquela sociedade, dizendo que era irmão, né? Então, os homens importantes daquele lugar ali, porque ele começou a frequentar determinados locais, os homens importantes começaram a ficar de olho na mulher e aí começaram, para chegar na mulher, agradar o irmão da mulher, o, entre aspas, irmão da mulher. Entendeu? Então começaram a dar presentes para ele, e os presentes naquela época eram ouro, era gado, era terras, era tudo isso. Então acabou que essa mentira, foi por medo, lhe veio para bem, porque ele não tinha posses quando ele saiu do lugar para ir para esse outro lugar. E nessa passagem ali pelo Egito, por causa dessa volta aí que ele deu na rapaziada lá, ele começou a ganhar presentes e aí já começou a fazer sua fortuna ali. Até que o governador daquela região descobriu essa mentira e falou, olha só, isso que você fez foi muito feio. Então, ó, rala peito daqui, mete o pé, pega tuas coisas, teu gado, tuas terras, vende, teu ouro em sacola, bota na mochila, bota na mala e segue teu caminho, porque essa mentira que você falou foi uma coisa muito ruim, isso poderia trazer determinadas consequências, porque iríamos mexer com a tua esposa, porque ela começou a trabalhar no palácio. Então você já viu o assédio que essa mulher tinha. Tinha tanto assédio que ele ganhou muito presente. Agora você vê que coisa tão tremenda o nosso personagem passou. Então essa jornada ele seguiu em frente, acabou sendo beneficiado por essa mentira que ele inventou. E quando ele seguiu dali em direção ao seu destino, que agora estava mais próximo, ele já era rico.
ele já era rico. Então ele começou a perceber que aquilo que seu amigo tinha falado para ele lá estava começando a se materializar. Por isso não desanime. Tenha você a idade que tiver, é sempre um bom dia para começar. Até que por fim o personagem da nossa história chegou no lugar prometido. Chegou naquela terra, era uma terra bacana, tinha muita gente ali, mas o pessoal era mais ou menos. Então ele chegou no lugar que aquele grande amigo dele havia dito que ele prosperaria demais ali. Eles se estabeleceram ali, agora ele já tinha gado, já podia fazer negócio com aqueles habitantes que ali estavam, pôde pegar o dinheiro que vendeu as terras de lá no Egito e comprou aqui, e tinha ouro, e ele sabia negociar, e se não sabia... Aí Deus foi manifestando na vida dele tudo isso, assim como manifesta na sua, e aquele casal prosperou. E prosperou muito. Mas aí, como eu te disse no início, essa mensagem poderia se chamar 3 detalhes. Vai aqui o primeiro detalhe. Eles estavam ali agora, chegaram por fim, no local anunciado, já estavam ali naquele local há 10 anos. Imagino que já a sua fortuna já tinha se multiplicado muito, mas tinha um detalhe. Primeiro detalhe, não tinham herdeiros. Por quê? Porque não tinha filho. E aí, você imagina, caramba, poxa, quando você tem filho, você projeta, poxa, cara, isso aqui meu filho vai herdar. Né? Ele vai herdar esse cordão de ouro, ele vai herdar esse terreno, ele vai herdar essa casa, ele vai herdar esse dinheiro no banco, ele vai herdar... Assim como meu pai fez comigo, o velho Pedro, que foi na frente, né? Ele chamou os filhos em um determinado momento da sua vida, ainda estava bem, não estava mal não de saúde, estava bem. E falou, ó, isso aqui é seu, aquilo lá é seu, aquilo ali é seu. Então, esse casal não tinha herdeiro, os personagens aqui da nossa história. Esse era o primeiro detalhe. Por que não tinha herdeiro? Porque a esposa dele não conseguia engravidar. E você sabe o que é uma mulher que quer ter filho, que tem produção, tem herança, tem vida, tem atividade e não pode engravidar? Imagino que sofra bastante. O tempo ia passando, as coisas iam acontecendo e você sabe que a gravidez para a mulher com relação à idade é fatal, né? As mulheres, quando chegam a uma certa idade, elas já ficam um pouco desesperadas, porque tem atualmente, né, uma determinada faixa aí para engravidar com mais equilíbrio e saúde e tudo. Então essa mulher pensou com seus botões e tomou uma decisão drástica na vida. Veja bem, como diz o... Veja bem... Qual foi a decisão drástica que a esposa do nosso personagem tomou? Como eles tinham muitas posses, tinham empregados, ela escolheu dentre as empregadas, que naquele tempo se chamavam escravas, né? Escolheu uma, falou, vem aqui você, eu vou conversar aqui contigo. Convenceu essa escrava a ter relações sexuais com seu marido. Entendeu? Convenceu o marido a ter relações sexuais com essa escrava. Marido, eu não posso te dar um filho, um herdeiro. Então, o tempo está passando, eu já tenho uma certa idade, então eu sugiro a você, está aqui essa moça, imagino que tinha certa aparência, e eu queria que você deitasse com ela e produzissem juntos um filho, para que seja, então, o herdeiro. Então ela escolheu a empregada e autorizou seu esposo a se deitar com ela. Bom, ele, né, tá aí na vida, precisando de um herdeiro, fez o trabalho dele. A mulher engravidou. Depois dos famosos 9 meses, nasceu a criança e era um menino, que naquele tempo, varão, era um menino. Agora sim, então agora a coisa estava mais ou menos consertada, porque então o personagem da nossa história tinha um herdeiro e era menino. Isso contava muito naquela época, que fosse do sexo masculino e que nascesse primeiro. Era o primogênito do sexo masculino, esse era o herdeiro. Pronto. Aí entra o segundo detalhe.
Qual é o segundo detalhe, Pedro Kelly? É que o filho não era com a sua esposa. E, sendo assim, seria considerado ilegítimo, porque não era filho do seu casamento natural. E aí, nessas alturas, o nosso personagem da nossa história já estava com 86 anos de idade. O tempo passava, se passaram aí 14 anos depois de nascer o filho com a escrava. A chefe do lar, a esposa dele, engravidou. Por fim, se manifestou aí uma palavra, uma profecia que havia sido dada no passado para esse casal. Ela engravidou, e quando esse filho nasceu, e agora o filho legítimo, o filho com a esposa, esse nosso personagem já contava aí com 100 anos de idade. 100 anos. Minha mãe tem 99. E minha mãe com 99, você imagina uma pessoa com 99 que precisa de ajuda, que ia colar. Né? Então, o nosso personagem agora, quando nasceu esse filho, ele já tinha 100 anos, cara. Caramba! E agora havia o terceiro detalhe, como eu te disse no início, poderia se chamar esse tema 3 detalhes. Qual é o detalhe agora, Pedro? Porque sempre tem um detalhe, você já reparou? Sempre tem um detalhe. Eu costumo dizer aqui em casa para meus filhos que, filho, é o seguinte, é que na vida não tem almoço de graça. Entendeu? A única coisa grátis que você recebeu totalmente foi a salvação do teu espírito. O resto, não adianta, você tem que colocar do teu. Sempre vai ter um detalhe. Qual é o detalhe aqui, Pedro Kelly? É que agora esse casal tinha 2 filhos. Um era legítimo e o outro não era legítimo. Porque um era filho dele, mas não com ela, a esposa legítima. Era filho com a escrava. E o outro era filho com a esposa. E o que aconteceu? Esses 2 meninos começaram a brigar. Porque o primeiro já era adolescente. Você sabe como é que adolescente é chato, né? Eu já fui adolescente. Andrés é adolescente. E adolescente tem umas coisas. Por quê? Porque é uma idade de muitos câmbios, muitas mudanças. Mudança hormonal, mudança corporal, mudança emocional, é muita coisa assim. Então, o primeiro filho começou a molestar o segundo. Entendeu? O filho legítimo. E aí, o que aconteceu? Como ele tinha agora o filho com a escrava e o filho com a esposa, o dilema era qual dos dois seria o herdeiro. Visto que o primeiro era varão, menino, né? E era o primogênito. E como eu te disse, isso contava muito naquela época. Aí aconteceu uma outra coisa sensacional. Qual foi? A esposa legítima caiu em si. Parou, um dia ela parou aquilo, caramba, aquele balde, sentou no sofá e botou a mão na cabeça, caiu em si e viu a grande besteira que havia feito. Quando havia escolhido, anos atrás, uma escrava para deitar com seu esposo. E isso ficou martelando na cabeça daquela mulher, até o ponto dela tomar a drástica decisão. Se deu conta dessa bobagem e proferiu a seguinte sentença. Olha, o filho da escrava não pode herdar junto com o filho da livre. Se a gente estivesse num cinema, sentado numa poltrona comendo pipoca, esse seria o momento do fim e subir os créditos, aquelas letrinhas, né? Se a gente fosse aqui, estivesse no cinema e agora estivesse subindo os créditos, os protagonistas da nossa história seriam o senhor idoso, Abraão, a esposa, Sara, a escrava, Agar, os filhos, Ismael e Isaque. Agradecimentos à produção de Gênesis, capítulos 16, não sei o que, coisa e tal, porque você sabe que a história que eu estou me referindo aqui é a história de Abraão, com essa idade toda, começar de novo. Espero que isso te traga esperança. Hoje eu contei para você uma história bíblica bem bonita, com a didática
que eu uso para falar de Bíblia com o Caio, por exemplo, que tem 11 anos. O menino de 11 anos quer saber de Bíblia, mas quando eu conto para ele essas histórias, ele fica: pai, conta uma história aí da Bíblia para mim. Aí o pai conta a história. E hoje eu contei para você, nas minhas palavras, a história de Abraão, Sara e Agar. Pois muito bem. Aqui, em Gálatas, capítulo 4, verso 21, o apóstolo Paulo faz um questionamento que eu gostaria de compartilhar com você aqui hoje também. Ele diz assim: dizei-me vocês, os que quereis estar debaixo da lei, dizei-me vós, não ouvis a lei? Ou seja, você não conhece o que está escrito na lei? Porque está escrito assim, que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne. Ai, ai, ai. Mas o que era da livre nasceu por promessa. Porque aquele seu amigo, quando disse para ele, sai daqui e vai para essa outra terra que você vai arrebentar ali, prometeu para ele que ele seria pai de uma grande multidão e que daria a ele descendência maior que a areia do mar, maior que os grãos de areia do mar, maior que as estrelas do céu. Entendeu? Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui: porém, aquele que era da escrava, Agar, nasceu segundo a carne, mas o que era livre nasceu de Sara, da promessa que havia sido feita ali. O que se entende, verso 24, por alegoria, por analogia, que eu gosto muito, por alegoria, porque estes dois são os 2 concertos, os 2 pactos, as 2 alianças, a aliança da lei e a aliança da graça. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, para a escravidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, está debaixo de escravidão. A Jerusalém, essa aí, do tiroteio, das bombas, dos mísseis, essa aí que ele está falando. Mas a Jerusalém que é de cima, a celestial, é livre. Nós somos cidadãos dos céus, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então, o apóstolo Paulo aqui pegou a história de Abraão, Sara e Agar, assim como eu trouxe para você aqui, e ele então fez essa alegoria, mostrou, olha só, primeiro você entrou no sistema religioso, primeiro você era católico, primeiro você era da Umbanda, do Espiritismo, do Kardecismo, do Candomblé, não importa de qual religião estejamos falando, nos referindo. Primeiro veio o da carne. Primeiro veio aquilo que você foi levado por carne, por uma necessidade humana que te desesperou, porque ninguém entra na igreja do sistema religioso, ou melhor, nas congregações do sistema religioso, por carinho e bel prazer e vontade própria. A pessoa vai para lá por medo, porque o filho está na droga, porque o marido está com amante, porque a esposa agora não está dando muita atenção porque tem outro, ou porque está desempregado, ou porque está endividado, ou porque está viciado, ou porque está infeliz. Então, vou procurar Deus. Aí procura Deus aonde? No sistema religioso. Não é assim? É assim. Assim como Sara ficou desesperada com a situação que estava vivendo, e em vez de esperar um pouquinho mais e confiar na promessa, o que ela fez? Pegou a empregada e, olha, marido, deita com ela. Olha só que coisa extrema para uma esposa fazer. Pegar uma outra mulher e permitir que seu marido se deite com ela para que ele gere descendência para essa família. Isso é uma coisa extrema. Para fazer isso aí tem que estar desesperado. Então, Paulo comparou isso com o pacto anterior, o pacto da lei. Então, eu quero comparar aqui com o sistema religioso, que você entrou lá por desespero. Por exemplo, na minha família, a família Batista Carneiro, que é o nosso sobrenome em casa,
começamos a frequentar sistema religioso, levados pelo desespero da enfermidade que o meu irmão Cláudio, o filho mais novo do velho Pedro e a dona Cândida, teve com 10 anos de idade, que apareceu um câncer nos ossos do Cláudio Antônio, meu irmão. E faleceu com 14, foi um período de 4 anos aí, drástico, de extremo desespero, né? E éramos aqueles católicos, sabe como é que é, comum e corrente, que não vai na missa, não está nem aí, mas por costume tínhamos essa linha aí do catolicismo, até que aconteceu essa situação drástica na nossa família, e o próprio Cláudio foi o primeiro a entrar nessa religião, buscando uma solução. Me recordo ele com a bíbliazinha dele debaixo do braço, andando de muletas, porque teve um momento que tiveram que amputar um pedacinho da sua perna, e ele ia todo contente com aquele cabelo lisinho que ele tinha, e ia, voltava e tal, e depois foi minha irmã, meu irmão, meus pais, e eu por último, porque eu era rebeldão e não queria saber de nada disso. Então foi aí que nós entramos, por certo desespero, começamos a participar disso aí. Ou seja, assim como aquela mulher teve um desespero porque não tinha filho e tomou essa decisão, assim também todos nós entramos no sistema religioso por causa disso. E o apóstolo Paulo disse, olha, essa primeira é da carne, porque o da promessa vem depois, quando chegou a graça. Aí nós tivemos que tomar uma decisão, tivemos que colocar para fora a escrava e o filho dela. Tivemos que dar tchau para o sistema religioso. Por exemplo, eu passei lá 10 anos, já era pastor, já era considerado o sistema religioso onde participávamos, igreja congregacional pentecostal, primeira igreja congregacional, era assim o nome, presta atenção, primeira igreja congregacional pentecostal avivada em Guadalupe. Pô, esse nome é imponente demais. Tínhamos 6 ou 7 congregações. Tínhamos que administrar essas congregações todas. Toda semana ia pregar ali, pregar lá, pregar aqui, viaja para lá, vai para cá, não sei o quê. Entendeu? E quando chegou a promessa, o nosso Isaac é a graça. O sistema religioso para nós foi o primeiro filho, Ismael, o filho de Agar. A graça é a promessa. Aí nós tivemos que fazer e tomar aquela atitude que Abraão não queria tomar aquela atitude, porque ele tinha feito aquele filho, ele estava conduído, porque agora esses dois estão brigando, minha mulher está insatisfeita, porque o filho da empregada está batendo no dela, e caramba, como é que eu vou resolver essa situação? E agora ela está me apertando para eu colocar para fora a empregada e o filho dela, mas eu estou com pena. Estou com pena de abandonar aquela igreja que eu ajudei a colocar o primeiro tijolo. Mas o filho da escrava não vai herdar com o filho da livre. Isso é impossível. Está me entendendo? Espero que você esteja me entendendo. Então, a mulher apertando ele, aí até que apareceu um anjo para Abraão e disse, olha, pega ela e deixa comigo. Eu disse que você seria pai de muita gente. Aí aquela mulher foi embora, muito triste com aquele filho, já ali adolescente, encheu um pote de água, encheu uma mochila de comida e foi embora pelo deserto até que acabou a comida, acabou a água. Ela disse para o menino, fica aí, né, sentado aí debaixo dessa árvore que eu vou ali e já volto. Mas não, ela estava com pena porque sabia que ele ia morrer de sede. Ele ia morrer de sede. Primeiro a sede, a fome você aguenta um pouco mais, mas a água mata. E ela sabia que ele ia morrer. Até que apareceu um anjo e falou assim, não, volta lá, pega o teu filho, porque daí tem um grande povo a ser gerado. E Ismael vem a ser o pai dos árabes. E Isaac vem a ser o pai dos judeus. Daí é que vem essa história que consta na tua Bíblia e consta também no Alcorão do Islã. História tão tremenda é essa. Mas Paulo aqui, agora voltemos para cá, para o nosso caso.
Paulo está fazendo uma analogia. Essas duas, Paulo diz, essas duas são uma alegoria, porque são dois pactos. Agar representa a lei, a carne, aquilo que você faz por carne. As pessoas estão no sistema religioso por carne, porque a música é bonita, porque o pastor é bonitão malhado, porque aqui é ar-condicionado e poltrona e tudo de mármore, estacionamento. Você é de qual igreja? Eu sou da igreja, da primeira igreja congregacional. Uau, esse tem carteira de membro, e mostra a carteira de membro. Carne. Mas vem cá, o que você aprende lá? Não, lá a gente canta, chora, eu fico todo arrepiado quando falo, quando o pastor fala, a gente grita, aleluia, e começa a falar em língua. Ah, tá. Carne. Carne. O filho da escrava não pode herdar com o filho da livre. Porque se você quiser a herança que está prometida para você, você tem que estar com Isaac e não com Ismael. Você tem que deixar de lado Agar e o seu filho, embora eles tenham chegado primeiro. Porque foi essa a acusação de João para o apóstolo Paulo e seus seguidores. Voltem para o primeiro amor. Lembra disso? Em Apocalipse, né? Volte para o primeiro amor. Ou seja, Abraão, vai lá e traz de volta a Agar e o filho dela. Que está errado botar o que você fez aí fora por causa desse segundo que nasceu, mas é que esse segundo veio pela promessa. Não, mas não, volta para o primeiro amor. Essa era a acusação de João em cima de Paulo, se você não sabe. Entendeu? É como se estivéssemos naquele casamento, em a bodas de Caná, na Galileia, aonde o último vinho, quando todo mundo provou, disse assim, caramba, esse cara estava escondendo o melhor vinho para o final. Ele não está falando de vinho, abençoado. Aquilo ali é uma outra analogia. Ele está falando da graça e da lei. Entendeu? Porque vinho é a palavra. É um tipologia bíblica. Aí tem que citar isso do seminário. Vinho é a palavra. Entendeu? Ele guardou o melhor vinho para o final. O que ia herdar era o que veio da legítima, era Isaac. O vinho que iria agradar todos os convidados das bodas não era o primeiro vinho, que era a lei. Era o último vinho da festa. E quando Jesus falou assim, não guarde vinho novo em barril velho, ele está dizendo, não traga para a graça os costumes da lei. Não combina. Porque tem gente que tinha muito sucesso lá na lei, que pastoreava multidões lá na lei, e quando veio para a graça, a congregação reduziu para 5. E ele não consegue desenvolver a administração da graça? É porque aqui é outra cobertura. Aqui é o vinho novo. Pode guardar vinho novo em barril velho. Sacou? Paulo falou assim, a glória da última casa será maior que a da primeira. Ele está falando, a glória da graça é maior do que a glória que havia na lei. A glória da lei era passageira, por isso que quando Moisés descia do monte para falar com o povo, seu rosto brilhava. Brilhava, brilhava. Era uma música que tinha lá na igreja congregacional Pentecostal Avivada de Guadalupe. Mas diz o que o livro? Que essa glória desvanecia, porque era transitória, indicando que esse filho que foi gerado pela carne, haveria um tempo que seria tirado da família ali, porque o filho da escrava não pode herdar junto com o filho da livre. Então Abraão teve que se submeter e aí prosperou. E aí seguiu em frente. Eu recebo que você tenha recebido esperança nessa ministração de hoje, apesar da idade que você tem, eu não sei se você tem 50, 40, 30, como eu tenho aí, mais ou menos, 30 e pouquinho, e esteja começando de novo, e por isso está desanimado, e alguém te acusa e diz assim, pô, qual é essa idade, você está começando de novo? Ó, o personagem Abraão, ele já era aposentado, quando ele começou com esses caminhos, ele tinha 75, o filho da promessa nasceu quando ele tinha 100. E a Bíblia diz que ele prosperou e prosperou muito. E é isso que eu quero para você.
que você viva feliz com essa esperança, mas para isso você tem que abandonar o filho da escrava, que nesse aspecto aqui significa a congregação legalista que você começou. Entendeu? Porque o filho da escrava não pode herdar junto com o filho da livre, porque eles têm comportamentos diferentes. O filho da escrava tem batismo, tem apresentação de crianças, tem jejuns, tem sacrifícios, tem obrigações, não tem liberdade, tem proibições. Tudo isso está ligado ao primeiro concerto, ao filho da escrava. E o filho da livre? O filho da livre, aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quem? Libertará do filho da escrava, do sistema religioso. E levará você para o filho da livre, a verdade, a palavra. O apóstolo Paulo, antes de falecer, ele disse assim: agora eu vos encomendo a Deus e a sua palavra, a palavra da sua graça, a qual tem poder de dar-lhes herança. Então, o filho da livre é a palavra, é o pacto da graça, que tem poder para te dar herança. Espero que você pare e pense no que nós estamos ministrando neste dia, porque esse tema é um tema que vai marcar uma virada na tua vida. Tua vida nunca mais será a mesma depois de hoje. Se você recebeu no teu espírito as palavras que, através do Espírito de Deus, saíram pela minha boca. Esse é o Ministério Reconciliados com Cristo, eu sou Pedro Kelly. Se você deseja uma ministração aí no local onde você congrega, faça contato comigo e a gente pode combinar isso. É muito importante que a palavra corra, não que eu corra ou que você corra, que a palavra corra e alcance os escolhidos de Deus. Então, gostaria de dizer para você o nosso WhatsApp, apesar de estar na tela, mas em respeito àqueles que estão ouvindo pelo WhatsApp ou pela rádio RCC, nosso WhatsApp é 21 99 104 8388. Declaro você reinando em vida e gostaria de convidar você nesse momento a semear a tua semente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Em Gálatas capítulo 6, verso 6, o apóstolo Paulo diz que você deve semear na vida daquele que te instrui. Ele diz aqui: reparta, você que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que te instrui. Se você recebe instrução espiritual da graça lá, semeia lá. Se você recebe instruções aqui, então você está chamado a semear aqui. Isso é o que diz o livro, isso é o que diz o Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo diz que Deus dá semente ao que semeia e pão para comer. Então você não deve comer a semente e também não deve semear o pão. O apóstolo Paulo fala que será aceita a tua semente em relação a Deus, né? De acordo com aquilo que você tem e não aquilo que você não tem. Entendeu? Porque tem gente que fala assim: quando eu tiver mais dinheiro eu vou semear. Você está entendendo errado. Não é quando você tiver mais, é aceito segundo aquilo que você tem hoje. Não importa o valor, o que importa é a atitude que está no teu coração. Entendeu? Então não espere. Quando eu tiver milhões, aí eu vou semear lá no ministério do Pedro Kelly. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que você deve separar no primeiro dia da semana, de acordo com a tua prosperidade, e semear. 1 Coríntios 16, verso 2. Também está escrito outra coisa bem interessante. Parece que Paulo passava problemas com isso com a igreja de Corinto. Ele falava assim: poxa, peraí, tem tanta gente que participa disso com relação às suas coisas materiais, será que eu não tenho muito mais direito? Se eu semeio entre vós as coisas espirituais, eu tenho direito de colher de vocês as coisas materiais, disse o apóstolo Paulo ali aos Coríntios numa determinada ocasião, porque os coríntios eram problemáticos.
Eles queriam que Paulo viajasse, eles queriam que Paulo ensinasse a eles queriam que Paulo respondesse suas perguntas. Mas quando chegava a hora de semear, eles levantavam e iam para o banheiro. Então, se você tem o desejo de semear aqui no ministério, aí está na tua tela os nossos códigos Pix. E você que está ouvindo, o primeiro código é o nosso celular, 21 99 104 8388. O segundo código Pix é o nosso e-mail, pedrokellerrcc@gmail.com. Esses são os nossos códigos Pix para que você envie a tua semente. Nos tempos de Paulo não tinha Pix. Então, uma vez, ele estava preso, né, em Roma. Ele passou 2 anos e pouco lá preso. E dali ele escreveu a carta aos Filipenses e agradecido, muito agradecido, porque os filipenses haviam compartilhado com ele, enviado para ele uma semente para cobrir as necessidades apostólicas. Assim como você envia, deposita aí nos Pix para cobrir as minhas necessidades, as necessidades do ministério, as necessidades do Pedro Kelly e tudo mais. Então, uma vez chegou lá, levando essa mochila, um homem chamado Epafrodito. Aí o apóstolo Paulo escreveu agradecendo: estou agradecido a vocês, estou suprido, graças a vocês, a sua colaboração, eu tenho bastante, depois que Epafrodito me entregou a oferta que vocês enviaram aí. Então, hoje nós não temos Epafrodito, mas temos os bancos, os Pix aí, e eu declaro que a palavra corra e que a tua semente seja a gasolina para que essa palavra corra e alcance mais vidas. Bom, o fato é que o filho da escrava jamais poderá herdar junto com o filho da livre. Te declaro abençoado, declaro a melhor semana na tua vida. Não esqueça, se você deseja uma ministração pessoalmente aí, faça contato comigo. Terça-feira eu volto, tudo isso eu compartilho contigo para que você renove sua mente e transforme sua vida. Tchau, abençoados. Tenha uma melhor semana. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.